Minha chefe me demitiu por um meme, e foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eu sou Laura, e por muitos anos, minha vida parecia um filme em preto e branco. Acordava todos os dias antes do sol nascer, forçava um sorriso para o espelho que refletia uma imagem cansada, tomava um café amargo e sem graça, e me enfiava em um ônibus lotado, um verdadeiro claustrofóbico de lata, que me levava para o purgatório corporativo que chamavam de Corporação Soluções Integradas. Um nome tão grandioso, tão pomposo, para uma empresa que, na realidade, vendia softwares de gestão tão genéricos que chegavam a ser inodoros, desprovidos de qualquer alma. Meu cargo? Analista de marketing júnior. Meu trabalho era, na melhor das hipóteses, tedioso, na pior, era a lenta e dolorosa morte da minha alma criativa. Passava 8, 9, às vezes 10 horas por dia, com os olhos vidrados na tela, mergulhada em planilhas intermináveis do Excel, cujo verde e branco pareciam sugar qualquer resquício de cor da minha vida. Eu agendava posts genéricos para redes sociais que eu sabia, ninguém leria de verdade, eram apenas um cumprimento de protocolo. Participava de reuniões infindáveis onde a palavra sinergia era usada à exaustão, quase como um mantra vazio que se repetia sem sentido. Era um ciclo interminável de dados, relatórios e frases feitas que não levavam a lugar nenhum, apenas nos prendiam em uma teia de mesmice. Mas esse pesava como uma âncora, era um emprego. Com salário fixo, plano de saúde, vale-refeição e aquela sensação morna, quase enganosa, de estabilidade que a sociedade insiste em nos dizer que é o ápice do sucesso na vida adulta. Era a minha prisão dourada. A verdade incômoda, porém, era que eu era, no fundo, uma criativa inata. Desde criança adorava desenhar mundos imaginários onde fadas conviviam com robôs e dragões eram pets de estimação. Escrevia histórias fantásticas que preenchiam cadernos e blocos de notas, com personagens complexos e reviravoltas surpreendentes. Adorava criar pequenos vídeos caseiros e memes apenas para rir com meus amigos, celebrando bobagens e observando o mundo com um olhar irônico. Meu apartamento, aquele pequeno cubículo alugado no centro da cidade, era um reflexo caótico da minha mente efervescente. Pilhas de livros sobre arte e design, telas inacabadas, post-its coloridos com anotações e ideias mirabolantes que, infelizmente, nunca saíam do papel, sufocadas pela rotina. Mas no meu trabalho, essa criatividade, essa efervescência interna, era vista como uma distração, um perigo iminente, algo a ser contido, enquadrado e, se possível, eliminado. E a principal guardiã dessa contenção, a personificação viva da rigidez corporativa, a muralha intransponível, era minha chefe, Dona Carmela. Dona Carmela era um arquétipo de controle, a general de seu próprio pequeno exército de analistas. Seus cabelos estavam sempre impecavelmente presos em um coque rígido, tão perfeito que parecia esculpido em granito, incapaz de um fio se desviar. Seus terninhos azuis marinho, de um corte tão preciso, tão impecável, pareciam blindados, uma armadura que a isolava do mundo real, das emoções, da espontaneidade. Ela falava em voz baixa, quase um sussurro, mas cada palavra era uma ordem disfarçada, um ultimato gentil que ecoava como um decreto, uma sentença sem apelo. O ambiente que ela criava ao seu redor era de uma pressão constante e asfixiante, um medo velado que pairava no ar, tão denso que quase podíamos tocá-lo. Tínhamos que seguir manuais de procedimento para absolutamente tudo, desde a escolha da fonte do e-mail, que deveria ser sempre a Times New Roman 12, nunca outra, até a forma como respondíamos a um simples bom dia, que se não fosse acompanhado de um sorriso formal e um aceno de cabeça, podia render uma reprimenda formal. A inovação era uma palavra proibida, uma heresia, um sinal de insubordinação, a menos que viesse de algum guru do marketing internacional que ela admirava. Qualquer ideia que não se encaixasse em seus rígidos padrões, em sua visão limitada e engessada do mundo corporativo, era imediatamente descartada com um seco e final. Não é o perfil da empresa, Laura, acompanhado de um olhar reprovador que me fazia encolher. Eu me sentia como um robô, programada para executar tarefas repetitivas e sem brilho, sem questionar, enquanto minha alma criativa definhava lentamente, morrendo aos poucos sob o peso da burocracia, da falta de propósito e do medo constante de errar. Meus colegas, a maioria deles, eram tão esgotados e oprimidos quanto eu. Nos corredores vazios, nos intervalos furtivos para o café na copa, trocávamos olhares de cumplicidade. Suspiros abafados e piadas internas sobre as peculiaridades de Dona Carmela, sobre suas últimas manias e suas frases de efeito. Era a nossa válvula de escape, nosso pequeno oásis de rebeldia silenciosa em meio à aridez corporativa que nos consumia. O celular era nosso confidente mais fiel,
E o grupo do WhatsApp da equipe, nosso palco secreto para desabafos catárticos, é claro, para a criação e compartilhamento de memes. Ah, os memes! Eles eram nosso grito de liberdade, nossa forma de resistir à opressão diária. Eles eram a nossa arte, a nossa voz. E foi aí que o meme que mudaria tudo, o meme que viraria minha vida de ponta cabeça, nasceu. Era uma segunda-feira particularmente infernal. O café estava frio e rançoso, a internet lenta e o sistema travando. Dona Carmela havia nos bombardeado logo pela manhã, com uma série de e-mails sobre otimização de tempo e evitar desperdício de segundos valiosos. Uma nova obsessão dela que prometia nos espremer ainda mais. Em um desses e-mails, para ilustrar seu ponto, e provavelmente para mostrar seu próprio engajamento e controle, ela incluiu uma foto dela mesma, de perfil, com um olhar sério, quase austero, o coque impecável, e a mão estendida, apontando para um relógio de parede digital que parecia enorme. A legenda original era algo como: cada segundo conta para o sucesso das soluções integradas. Mantenham o foco, a produtividade é fundamental. Para nós que vivíamos sob seu jugo diário, aquilo foi ouro. Um presente divino de ironia. Durante o almoço, comemos nossos marmitex em silêncio na copa, mas nossos celulares estavam ativos, vibrando com a indignação reprimida. Eu, com meus modestos conhecimentos de edição de imagem, que havia aprendido assistindo tutoriais no YouTube em minhas horas vagas, peguei a foto da Dona Carmela. Em poucos minutos, com alguns cliques e a dose certa de sarcasmo, a transformei. Adicionei um chicote virtual em sua mão estendida, substituí o relógio de parede por um calendário em chamas, coloquei uma coroa de espinhos estilizada em sua cabeça, e adicionei a legenda que parecia perfeitamente resumir nossa realidade de escravos corporativos. Eu, cobrando o relatório que você ainda não começou, e nem sabe como fazer, mas que precisa ser entregue para ontem. Em 5 minutos, estava pronto. Postei no nosso grupo do WhatsApp, seguido de uma avalanche de risadas, emojis de caveira e rostos chorando de tanto rir. Era uma piada interna, uma catarse coletiva, um momento de alívio puro que todos compartilhávamos. Um colega, o Pedro, que era ótimo com edição de vídeo e tinha um timing cômico impecável, me mandou uma mensagem privada: Laura, isso é genial. Pura arte. Você deveria fazer uma versão animada. Imagina a Dona Carmela dançando e o chicote estalando em sincronia, com aquele som que ela faz quando entra na sala. Eu ri um pouco nervosa, sentindo o perigo espreitar. Ah, Pedro, melhor não, né? Vai que vaza. Aí sim a gente está ferrado, e ela me demite de verdade. Ele insistiu, seus olhos brilhando com a ideia de uma obra-prima. Ah, qual é, Laura? Ninguém vai ver. É só para a gente, é nosso segredo. É a nossa obra-prima, a nossa revolução silenciosa. E eu, como uma tola ingênua, cedi à tentação da aprovação, da camaradagem e daquele riso fácil que tanto aliviava meu dia. A animação era hilária, um primor do humor ácido. A Dona Carmela dançava com movimentos robóticos e rígidos enquanto o chicote estalava, com um efeito sonoro perfeitamente sincronizado com os passos dela. Quase um grito de dor da nossa parte. O meme se espalhou como fogo no grupo, viralizou entre nós. Todos riram, comentaram, e o salvaram em seus celulares como um troféu. Ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo eu, imaginou o que viria a seguir, as consequências desastrosas que aquela pequena obra de arte digital traria para minha vida. A tragédia, como sempre, veio na forma de uma traição silenciosa. Um dos novos estagiários, o Tiago, um garoto de 19 anos com um brilho ambicioso nos olhos e uma ânsia quase desesperada por agradar a Dona Carmela, encontrou o meme. Como? Ainda hoje não sei ao certo. Talvez ele estivesse no grupo e o achou impróprio. Uma afronta imperdoável à autoridade que ele tanto idolatrava, uma oportunidade de se destacar. Talvez um colega invejoso, o Carlos, que sempre disputava a atenção de Dona Carmela e sonhava em subir na hierarquia, tenham repassado, vendo ali uma oportunidade de eliminar uma concorrente que sempre recebia elogios por sua criatividade peculiar. A verdade é que na manhã seguinte, o meme animado da Dona Carmela chicoteando-nos em um ritmo de dança macabra estava na caixa de entrada dela. E para o nosso terror, na caixa de entrada de todos os diretores, dos gerentes de departamento e pior ainda, em um grupo de RH que ela administrava pessoalmente, onde muitos clientes importantes e parceiros estratégicos da empresa também estavam, e que ela usava para se autopromover. O meme, que era uma válvula de escape para o oprimido, havia se tornado uma bomba de efeito moral, uma bomba relógio que explodira no colo da autoridade, expondo suas fragilidades.
Eu estava na minha mesa tentando entender um relatório de vendas com os olhos semicerrados de sono e tédio, quando meu telefone tocou, exibindo o número da ramal de Dona Carmela. Atendi com o coração batendo mais forte, uma premonição gélida me atingindo. Sua voz, normalmente baixa e controlada, estava mais um sussurro gelado, cortante como vidro, que me fez encolher. Laura, por favor, venha à minha sala. Agora. Sem demora, por favor. Senti um arrepio gélido na espinha. Era o tipo de convite que precedia uma execução sumária, uma guilhotina corporativa que eu sabia que estava vindo há muito tempo. Cheguei à sala dela, as mãos suadas e o corpo tremendo incontrolavelmente. Ela estava sentada à sua mesa de ébano polido, o coque ainda impecável, a postura ereta, como uma estátua de gelo, imponente e assustadora. Mas seus olhos azuis estavam escuros, duros como pedra, sem um pingo de emoção, sem uma fagulha de humanidade. Na tela de seu computador, meu meme animado da Dona Carmela chicoteando, em loop infinito, como um julgamento eterno, um castigo visual. Você fez isso, Laura. Sua voz era um corte de navalha, afiada e sem piedade, que parecia penetrar minha alma. Eu hesitei. Não adiantava mentir. A evidência era irrefutável, estava ali, estampada na tela. Sim, Dona Carmela. Fui eu. Mas era uma brincadeira interna, sabe? Para o grupo da equipe. Um jeito de aliviar a pressão. Não era para ser levado a sério. Ela me interrompeu com um gesto de mão frio e peremptório, como se estivesse cortando o ar. Uma brincadeira? Você entende a gravidade disso, Laura? Um meme que ridiculariza sua própria chefe, que zomba da nossa cultura de trabalho, que expõe a imagem da empresa ao ridículo e que foi visto por clientes e parceiros estratégicos. Isso é inaceitável, Laura. É uma ofensa grave e imperdoável à imagem da Corporação Soluções Integradas e à minha autoridade. Sua criatividade, como você gosta de chamar, não tem lugar aqui, não é valorizada aqui, não se encaixa no perfil da empresa. Meus lábios tremeram. Senti as lágrimas se acumulando nos olhos, queimando, mas eu me recusei a deixá-las cair. Eu sinto muito, de verdade. Eu juro que não imaginei que sairia do nosso grupo. Não foi minha intenção causar qualquer dano à sua imagem ou à imagem da empresa. Não imaginou? Sua falta de discernimento é impressionante e francamente preocupante. Bem, Laura, a Corporação Soluções Integradas não compactua com esse tipo de comportamento inadequado e irresponsável. Sua demissão é imediata. Por justa causa. Pode, por favor, recolher seus pertences. A segurança irá acompanhá-la até a saída para garantir que não haja incidentes adicionais ou qualquer tipo de problema. Ouvir aquelas palavras foi como levar um soco no estômago, um golpe que me tirou o ar e a dignidade. Minha cabeça girou, o mundo pareceu embaçar, as cores desbotaram. Justa causa. Aquela mancha indelével no meu currículo, uma marca que eu sentia que me perseguiria. Minha estabilidade financeira, meu plano de saúde, minha pequena bolha de segurança, tudo se esvaía em um instante, levado pelo vento de um meme. A vergonha era avassaladora, me consumindo por dentro, fazendo-me sentir menor do que um grão de areia. Fui escoltada para fora daquele escritório gélido, sob os olhares curiosos, em alguns casos, penalizados, dos meus colegas. Não os culpava. Eu era o exemplo vivo do que não se deve fazer em um ambiente corporativo. A lição. Os primeiros dias em casa foram um borrão de desespero e autocomiseração. Chorei até não ter mais lágrimas, me lamentei por minha ingenuidade, revivi cada segundo da humilhação, da expulsão pública. A justa causa era um peso, uma condenação social que eu sentia que me acompanharia para sempre, impedindo-me de qualquer futuro. Como explicaria isso em futuras entrevistas? O mercado de trabalho, antes apenas tedioso, agora parecia um muro intransponível, repleto de portas fechadas que se erguiam ameaçadoramente. Enviei currículos com uma esperança mínima, mas a confiança havia sumido, substituída por um abismo de insegurança e de autodúvida. Cada não ou silêncio que recebi era um lembrete doloroso do meu erro, da minha imprudência. As contas começaram a se acumular, e o medo paralisante de não conseguir pagar o aluguel me sufocava, me privando do sono, roubando minha paz. Daniel, o meu namorado, foi um anjo, um pilar de força e carinho. Ele me abraçou, me ouviu pacientemente por horas, me alimentou com sopas quentinhas e palavras de conforto. Calma, amor. Tudo vai se resolver. Você é talentosa, Laura. Isso é só um tropeço, uma pedra no caminho. Você vai encontrar algo melhor, você merece algo melhor. Mas as palavras dele, embora gentis e cheias de carinho, não dissipavam o nó na minha garganta, a angústia que me consumia. Eu me sentia um fracasso em todos os sentidos da palavra, perdida e sem direção.
Foi durante uma noite de insônia, talvez a quinta seguida, enquanto rolava pelo feed do Instagram sem rumo, minha mente exausta, meu corpo fadigado, que algo mudou, algo estalou em minha mente. Vi um meme de um cachorrinho fofo com uma legenda espirituosa que me fez rir, genuinamente rir, pela primeira vez em semanas. Uma risada que me pegou de surpresa, que aliviou momentaneamente o peso do meu peito, um vislumbre de luz. E então, um pensamento quase sussurrado surgiu na minha mente, claro e vívido: eu consigo fazer isso. Não o meme do cachorrinho, mas o ato de criar algo que gerasse uma emoção, um sorriso, uma conexão, um impacto. A dona Carmela havia me demitido por um meme. Mas e se o meme, e se a criatividade que ela tanto reprimia e desvalorizava, fosse, na verdade, o meu caminho? Aquele em que eu deveria ter investido desde o início? Lembrei-me dos meus desenhos de infância, das minhas histórias fantásticas que preenchiam cadernos e da minha habilidade em transformar ideias complexas em imagens simples e engraçadas. Abri meu antigo notebook, empoeirado e esquecido no fundo do armário, e comecei a mexer em softwares de edição. De início, apenas por distração, uma forma de escapar da minha realidade sombria, de preencher o vazio. Criei um meme sobre a saga da busca por emprego, usando a linguagem visual que tanto me era familiar, a ironia que sempre me acompanhou. Compartilhei com Daniel e alguns amigos próximos. Eles riram genuinamente. Isso é ótimo, Laura. Você deveria fazer mais. Você tem talento para isso. Aos poucos, a ideia começou a germinar em minha mente, crescendo como uma pequena semente que brota em solo fértil. E se eu transformasse minha paixão, minha válvula de escape, em algo concreto? Em uma carreira, quem sabe? Eu sempre tive facilidade com marketing digital, mesmo que o da corporação Soluções Integradas fosse engessado, previsível e sem vida. Comecei a estudar por conta própria, usando meu tempo livre forçado de desemprego. Fiz cursos online de design gráfico, de produção de conteúdo para redes sociais, de gestão de mídias digitais. Devorei livros, artigos, tutoriais, tudo o que podia colocar minhas mãos. Descobri que existia um universo vasto de pequenas empresas, de empreendedores individuais, de artistas independentes, que precisavam de conteúdo criativo e autêntico para suas marcas, para se conectar com seu público, mas que não tinham verba para contratar grandes agências de publicidade. Havia uma lacuna no mercado, e eu sentia que podia preenchê-la com minha criatividade e minha paixão. Meu primeiro cliente foi o dono da cafeteria que eu frequentava, o seu Jorge. Um homem amável, de sorriso fácil, que sempre me servia o café com uma palavra amiga e um conselho. Ele amou a ideia de ter memes sobre café, sobre a rotina da cafeteria, e dicas de como fazer a melhor bebida em casa. Eu criei um perfil para ele no Instagram, com posts divertidos, informativos e, claro, memes relacionados ao dia a dia do cafezinho com humor e leveza. Em um mês, ele viu suas vendas aumentarem 15%, um feito considerável para seu pequeno negócio. Aquele sorriso no rosto do seu Jorge, aquela gratidão genuína em seus olhos, valiam mais do que qualquer relatório de vendas de software da minha antiga empresa. Era a prova de que eu podia, de que minha criatividade tinha valor e de que eu estava no caminho certo. A partir daí, a coisa engrenou. Montei um pequeno portfólio, com os resultados do seu Jorge e de alguns projetos pessoais que havia feito apenas por prazer. Comecei a prospectar clientes no meu bairro, em pequenos negócios locais que eu frequentava. Uma loja de produtos orgânicos, um estúdio de yoga, uma pet shop. Eu criava conteúdo que falava diretamente com o público deles, usando a linguagem leve, bem-humorada e despretensiosa que era minha assinatura, a marca do meu trabalho. E, para minha surpresa, as pessoas adoravam. Minha criatividade, antes sufocada e reprimida, florescia como nunca, me dando uma sensação de propósito e realização que eu nunca havia sentido antes. Trabalhava de casa com meu cachorro aninhado aos meus pés, ouvindo minhas playlists favoritas e criando. As horas voavam. Eu estava cansada, sim, exausta muitas vezes, mas era um cansaço bom, um cansaço de realização, de colocar minha energia em algo que eu amava e que dava frutos. O dinheiro começou a entrar, não muito no início, mas o suficiente para pagar as contas e me dar um fôlego, uma esperança de futuro que eu havia perdido. Decidi dar um nome para o meu pequeno negócio, um nome que representasse tudo o que eu havia aprendido, a força do meme conteúdo criativo. Com o tempo, a força do meme cresceu de forma exponencial. Recebi indicações de boca a boca, o que era a melhor propaganda, a mais autêntica. Novos clientes apareceram, buscando minha abordagem única e meu estilo irreverente. Contratei uma estagiária, a Camila, uma jovem talentosa e cheia de ideias, que era tão criativa e apaixonada quanto eu,
e que via o mundo com os mesmos olhos de meme, com humor e sagacidade. Juntas, expandimos para outras cidades, outros nichos de mercado, alcançando novos horizontes. Eu me tornei uma pequena empresária dona do meu próprio tempo, da minha própria criatividade. Minha vida em preto e branco, que antes parecia fadada à monotonia, ganhou cores vibrantes e matizes inesperados, uma explosão de vida e possibilidades. A justa causa no currículo, que antes parecia um obstáculo intransponível, uma marca de vergonha, tornou-se uma anedota engraçada, uma parte da minha história de superação que eu contava com um sorriso, quase um distintivo de honra. As pessoas ficavam intrigadas, curiosas. Você foi demitida por um meme? E agora vive disso? Que incrível! Que coragem! Dona Carmela, sem saber, havia me empurrado para o precipício, e eu havia aprendido a voar, a me reinventar, a ser mais forte do que jamais imaginei. A maior prova de que aquela demissão foi, de fato, a melhor coisa que me aconteceu veio de uma forma inusitada e irônica. Um dia recebi um e-mail. Era de um recrutador de uma empresa de tecnologia renomada, uma gigante do setor, que havia visto o trabalho de A Força do Meme nas redes sociais e se impressionado com o alcance e a originalidade da minha abordagem. Eles me ofereciam um cargo de diretora de marketing de conteúdo, com um salário que eu nunca teria sonhado nas soluções integradas. Um salário que resolveria todos os meus problemas financeiros e me daria uma vida de luxo. E, para minha surpresa, mencionaram meu currículo antigo, o da justa causa. Entendemos que sua saída das soluções integradas foi atípica, disse o recrutador, com um leve sorriso e um brilho de compreensão nos olhos. Mas sua resiliência, sua capacidade de transformar uma diversidade em um negócio de sucesso, e sua autenticidade nos impressionaram ainda mais. Vemos em você o tipo de liderança criativa que buscamos, Laura. Ele descreveu o pacote de benefícios, o escritório de design, a equipe multidisciplinar, tudo o que eu sempre sonhara em um emprego corporativo. Eu recusei a oferta, educadamente mas firmemente, com a convicção de quem sabe o que quer. Agradeço imensamente a oportunidade, é uma honra ser considerada para um cargo tão prestigioso em uma empresa tão admirada, eu disse, com um sorriso sincero no rosto. Mas meu lugar é em A Força do Meme. Aqui eu sou livre para criar, para inovar, para ser eu mesma, sem amarras, sem manuais, sem coques rígidos. Aqui meu trabalho tem propósito, tem alma, e isso é o que me move. E isso, para mim, não tem preço. Eu aprendi o valor da liberdade e não a troco por nada. Ainda tenho contato com alguns dos meus antigos colegas das soluções integradas. Pedro me liga de vez em quando e nos encontramos para um café. Ele me contou que a empresa não vai muito bem, afundando na burocracia e na falta de inovação. Dona Carmela, ainda lá, com seu coque rígido e seus terninhos impecáveis, continua reprimindo qualquer sinal de criatividade. A cultura de trabalho se tornou ainda mais tóxica, e muitos dos talentos, incluindo Pedro, estão buscando outras oportunidades. Cansados daquele ambiente opressor e desmotivador. Ele me disse, com um tom de inveja e admiração misturadas, que eu fui a mais sortuda de todos, a única que escapou de verdade daquela prisão corporativa. Hoje, sentada na minha varanda, com meu café quentinho na xícara, o cheiro de manjericão e alecrim das minhas plantas perfumando o ar, e meu cachorro aninhado aos meus pés, vejo o sol nascer, inundando meu apartamento com uma luz vibrante e cheia de possibilidades. Não tenho mais a estabilidade morna daquele salário fixo, mas tenho algo muito mais valioso: liberdade. Liberdade criativa, liberdade financeira, e acima de tudo, a liberdade de ser quem eu realmente sou, sem máscaras, sem repressões, sem medos. A demissão por um meme que parecia o fim do mundo foi, na verdade, o pontapé inicial para a melhor fase da minha vida. Eu não troco a Dona Carmela e seu chicote imaginário pela minha liberdade e a alegria de ver meus memes e minha criatividade transformar em pequenos negócios e fazerem as pessoas sorrirem. Nunca mais serei um robô. Nunca mais serei controlada. E sim, foi a melhor coisa que já aconteceu comigo.